Queria dar boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live da Cena Digital. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a jornada de transformação da Globo, né? Essa história ela vai ser compartilhada com a gente pelo Donner, né, pelo Alexandre, que é um dos executivos responsáveis por essa mudança, que, aliás, ainda está em curso, né, Donner? O nosso palestrante Donner é natural do Rio de Janeiro, formado em engenharia eletrônica e tem pós-graduação em gestão de negócios e tecnologia. Ele é membro do conselho da CIONet e passou pela Ediouro, Grupo Vale Refeição, foi cofundador da WebB, NIMBY, e atualmente está na Globo. O Donner está no Grupo Globo desde 2008, há 16 anos atuando como gestor e líder na transformação e na consolidação das empresas Infoglobo, Valor Econômico e Editora Globo. Nos últimos 5 anos, ele tem atuado como líder de tecnologia de soluções corporativas. E com isso, Donner, eu queria te deixar aí à vontade, te dar mais uma vez aí as boas-vindas e passar para você a palavra. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aqui que estamos hoje nessa quinta-feira aqui de noite. Sabemos que toda noite é sagrada, né? E estarmos juntos aqui, para mim é um prazer estar com a audiência aqui de vocês e poder estar compartilhando aqui um pouco dessa experiência desses últimos, vou dizer aqui, 5 anos ou 6 anos aqui na Globo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um material. Eu queria dizer, antes de mais nada, que todos aqui na Globo, né, a Globo é uma grande contadora de história e cada um dos colaboradores da Globo é um contador de história. A nossa história, a nossa jornada é muito ampla. De fato, eu vou aqui contar parte, né? Acho que eu vou dar uma grande introdução dessa jornada como um todo, mas vou também contar e aprofundar um pouquinho mais de um desses capítulos dessa jornada. Vamos falar da jornada de transformação Globo, uma jornada MediaTek, onde nós, de fato, aqui transformamos essa companhia, né, de uma empresa de broadcast para uma empresa MediaTek. Eu compartilho com vocês aqui, com prazer, que esse caso, né, se transformou no caso do Gartner. Então, a gente está aí, foi apresentado no último evento agora em Orlando. Luiz Dias esteve lá, deve ter visto, junto com o Bacalar. Bacalar é o nosso líder aqui do Hub Digital. Então, o Hub Digital é um ativo muito importante, que é uma grande área que integra a tecnologia e as áreas de negócio com o objetivo aqui de entregar valor de uma forma consistente e contínua, tá? Essa história e essa jornada começa lá em 2018 com o programa Uma Só Globo. O programa Uma Só Globo tinha como objetivo transformar essa empresa broadcast numa empresa MediaTek, cada vez mais ágil, eficiente, né, que se relaciona diretamente com o seu consumidor, e tinham 3 grandes pilares que sustentavam esse movimento e esse programa. Ou seja, o primeiro grande pilar é ser relevante para o consumidor brasileiro. Brasilidade está sempre na nossa essência. Ser uma empresa inovadora, ágil e eficiente, e uma empresa MediaTek. O que é uma empresa MediaTek? É associar conteúdo, que é o nosso grande ativo, né, com tecnologia, para que a gente possa dar momentos, né, para esse nosso consumidor que se conecta nos nossos conteúdos e serviços, para termos experiências cada vez mais ricas de consumo de conteúdo. Então, esses são os grandes 3 pilares. E esses 3 pilares, né, movimentaram esse nosso programa de Uma Só Globo, onde nós tínhamos 5 grandes empresas que nós consolidamos em uma única empresa. Então, nós tínhamos lá a antiga TV Globo, a Globosat, a Globo.com, Som Livre, e o Grupo Globo, que era a controladora. Essas 5 empresas nesse programa se tornaram, e hoje a gente tem aqui a nossa Globo, né? Então, esse foi um movimento que foi coordenado pelo programa Uma Só Globo, associado a essa transformação digital e, de fato, a transformação na empresa MediaTek. E para que nós, né, nesse movimento, nesse programa, nós tínhamos 3 grandes motores que nós nos baseamos ao longo dessa jornada. Acho que o primeiro motor, que a gente chama aqui de Transform the Core, onde o objetivo ali era transformar o core business, ou seja, os nossos negócios atuais
mudarem a forma com que nós fazemos, buscando eficiência, simplificando processos. Para quê? Para gerar recursos, para dar funding, para que a gente possa estar aumentando as receitas do nosso negócio, dos negócios atuais. Então, a gente faz o funding, os recursos para o Grow the Core, e isso vai viabilizar novas receitas, maximizando os negócios atuais à medida que as receitas cresciam. Nós viabilizamos investimentos também para habilitar e possibilitar escalar o novo, né? O que significa escalar o novo? É construir novos modelos de negócio, novos produtos que agreguem valor à empresa, ou seja, a gente está buscando ali novas receitas que ainda não estavam mapeadas. Então, esses motores foram o norte aqui e o conceito para que a gente pudesse fazer esse movimento de uma só Globo nesse período. E não só os motores, né, mas nós tínhamos níveis de trabalho. O programa foi organizado em 3 grandes níveis. O nível 1, que definia as prioridades e que a gente chamava de intenções de negócio. Essas intenções de negócio eram, assim, ideias ou objetivos de negócio que eram desenvolvidas e detalhadas ali no L2. Então, grupos multidisciplinares testavam essas intenções de negócio, essas hipóteses, a partir de estudos, pesquisas, experimentações, e validavam essas hipóteses para que elas fossem implementadas. Esse nível 2, nós chamamos de pods, e eu vou detalhar um pouquinho mais o que a gente chama de pod, né? E, uma vez definida e validada essa hipótese, nós passávamos para o nível 3, que era a fase de implantação, onde, de fato, nós colocávamos os projetos em andamento, onde poderia ser um novo desenho organizacional de uma área, um novo sistema, um novo produto, novos processos, ou formas de áreas se relacionarem e tomarem decisões. Então, essa era a organização em níveis de trabalho. Como é que era o POD, né? Então, são grupos de trabalho multidisciplinares que trabalhavam num determinado assunto, numa determinada hipótese, e fazia com que aquilo fosse, de fato, viabilizado, validado, para que a gente pudesse ter ali uma implementação. E essa implementação, ela era dividida em N iniciativas, né? Essas, assim, muitas iniciativas, nós tivemos dezenas de pods, só para exemplificar, e dezenas de iniciativas relacionadas a cada um desses pods. E essas iniciativas foram classificadas e organizadas em 4 grandes pilares, ou seja, iniciativas e pods que estavam relacionadas à eficiência em custos, ou seja, que visavam uma empresa mais enxuta, mais leve, né, buscando ali a integração de estruturas, sistemas e processos. Um segundo pilar voltado para o modelo operacional integrado, ou seja, uma nova forma de operarmos e nos relacionarmos como uma única empresa. Lembrando que nós tínhamos 5 empresas que foram consolidadas, então 5 culturas até diferentes, por mais que fossem do Grupo Globo, né, sistemas diferentes, processos diferentes e pessoas, obviamente, organizadas de uma forma diferente. Então, nos estruturarmos com um novo modelo operacional integrado era um desses pilares das iniciativas. Nós tínhamos outros dois pilares, que era de publicidade e outro do D2C. O de publicidade muito focado ali no redesenho de um novo portfólio multiplataforma de produtos e serviços publicitários. Então, ali, como é que nós íamos abordar o mercado publicitário de uma forma diferenciada e multiplataforma, de uma forma bem consultiva, e desenvolver no D2C, desenvolver uma nova estratégia digital, sempre com foco direto no consumidor, né? Estarmos mais próximos ali ao consumidor. Então, todas as iniciativas dos N-Pods que nós desenvolvemos ao longo dessa jornada foram classificados, e aqui nós podemos ver uma forma de uma mandala, letras miúdas, os 4 pilares ali mapeados, né? A gente tem os 4 pilares de eficiência de custo, modelo operacional, publicidade e D2C. Cada um desses pilares, vocês podem ver que se ramificam em vários pods. Então, esses pilares foram apoiados ali por diversos pods, e cada um desses pods com N iniciativas. A gente pode ver que a gente tem iniciativa de reorg ou frentes de organização e design, a gente tem de sistemas, a gente tem de processos, a gente tem de organização de centro de serviço compartilhado, de consolidação
de grandes áreas como finanças, jurídico e infraestrutura, incorporações de empresa. Então, tem a organização do time de RH, tem toda uma parte de produtor. Então, tem toda essa organização, ela foi feita de forma que a gente pudesse ter um movimento harmônico, mas tudo sendo gerido e governado de uma única vez e de um único movimento, para que nós pudéssemos, de fato, consolidar essas empresas e nos tornarmos, né, uma empresa MediaTek. Então, nós aproveitamos todo esse movimento de consolidação dessas empresas para também fazermos toda a transformação digital e transformação dos nossos processos, né, dos nossos sistemas e de pessoas. E também, obviamente, a gente não pode deixar de falar da nossa cultura. Nada disso aqui se movimenta de uma forma independente, mas também precisamos da cultura para que as pessoas estejam engajadas e alinhadas neste movimento. Então, acho que aqui a gente consegue ver uma série de iniciativas. E eu dei um zoom aqui, nós tivemos dezenas de pods e até centenas de iniciativas, das mais diversas, que passam por infraestrutura, cloudificação, consolidação de sistemas, de várias reorganizações, como eu falei. E aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Na verdade, dou um zoom aqui num pod, que é o TechCost, onde a gente tem alguns exemplos de iniciativas que nós fizemos dentro de um dos pods ali, que estava, o TechCost, ele estava dentro de eficiência de custos, por exemplo, onde a gente tem consolidação dos RPs e soluções fiscais, por exemplo, consolidação das aplicações de gestão de pessoas, de recursos humanos, consolidação de aplicações de programações e direitos. Então, a gente tem ali uma série de iniciativas relacionadas ao pod TechCost, que estava dentro daquele pilar de eficiência de custos. Então, isso aqui, mais uma vez, é um zoom dentro de um tema, que é eficiência de custo, e dentro de um pod que tem N iniciativas. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, dentro deste programa Uma Só Globo, e coordenado por uma gestão e uma governança única dessa nova empresa, que, de fato, acabou sendo uma nova empresa, porque nós tínhamos uma nova cultura, novos sistemas, novas pessoas, e novas reorganizações de estruturas, né, e sistemas que suportavam tudo isso. Então, dentro do TechCost, eu dei aqui um zoom e um drill down em 2 assuntos, só para nós termos um exemplo de como é que isso aconteceu, que é a consolidação do RP, a consolidação dos sistemas de gestão de pessoas. Então, aqui a gente tem o que a gente chama do Conecta. O Conecta foi todo esse movimento de consolidação de sistemas, pessoas e processos voltado para a parte de RH, de HCM. Então, nós implantamos uma solução, e essa iniciativa veio para consolidar todas as soluções de RH, então, numa única solução de serviço de RH para toda a Globo, onde todos os funcionários utilizam, desde o seu onboard até o seu desligamento, passando por folha de pagamento, benefícios, recrutamento, treinamento, gestão de performance e remuneração. Então, toda essa plataforma de suporte do processo de RH, então, toda a parte de folha, então, teve descomissionamento de sistema, então, toda essa mudança, né, essa transformação voltada no domínio de negócio de recursos humanos. A gente tem aqui um drill down de uma iniciativa que parece uma gota nesse oceano, né, que nós acabamos de mostrar naquela mandala, mas olhando per si, já é uma mega mudança, uma mega transformação dentro de um específico domínio de negócio, que é recursos humanos. Olhando para a parte de financeiro, né, suprimentos, logística, toda a parte de contratos, análise financeira, consolidação, orçamento, riscos e compliance, toda a consolidação de todas essas empresas numa única solução de RP. Então, nós fizemos uma movimentação do Conecta RP também, que implantamos ao longo desse processo, dessa jornada, para que ilustrar, botar luz e tinta numa daquelas iniciativas, dentro de um dos pods dessa jornada de transformação
da Globo e de transformação MediaTek. Então, a gente está dando aqui 2 exemplos, que são exemplos bem significativos, mas não são únicos, por isso que eu digo que é um capítulo, né, daquela toda jornada que nós conseguimos demonstrar ali dentro daquele mapa de transformação e de como a gente fez esse processo durante esses anos aí de 2019 até 2021, 2022, aproximadamente ali da jornada de transformação MediaTek e do programa, principalmente o programa Uma Só Globo. Mas, como eu disse, a jornada não é apenas uma jornada de sistemas, processos, mas sim de pessoas e de cultura. Então, falando da jornada de cultura na Globo, que rolou e aconteceu de forma paralela a tudo isso, né, e de forma sinérgica a todo esse movimento, a gente teve uma jornada de cultura que começa também lá em 2019, uma cultura, obviamente, voltada para uma só Globo, ou uma só cultura, com 9 pilares ali fundamentais, apoiando e criando uma nova cultura entre todos os 16, 15 mil funcionários ali Globo. Então, tem 9 grandes pilares, né, que vou citar alguns ali, mas sempre buscando uma leveza no dia a dia, né, ser sempre orientado ao cliente, né, uma fala aberta e transparente, sempre olhando para a diversidade, colaboração, trabalhar negócios e tecnologia juntos, né, conteúdo e negócio também andando juntos, inspirar os times com boas histórias, então incentivar e fortalecer nossas pessoas. Eu acho que isso foram pilares ali para nós transformarmos aquelas 5 empresas termos uma única cultura e uma única Globo, né? Essa nova Globo. Em 2020 e 2021, a gente deu mais tinta na comunicação e foco. Então, botamos luz ali na leveza para o dia a dia, tiramos daqueles 9 pilares e focamos nesses 4 aqui, de leveza, do aprendizado vindo da diversidade, falar de forma clara, aberta e respeitosa, e trabalhar o bem maior da empresa, né? Então, isso foi sendo trabalhado. Em 2022, o protagonismo, com o jargão Juntos para Fazer História. Então, o objetivo aqui de todos nós, cada um na sua posição, cada um exercendo a sua função dentro do seu trabalho com super importância e tendo o seu protagonismo nessa transformação e nessa jornada MediaTek e jornada de uma só Globo. Em 2023, uma pausa, uma escuta ali, uma reflexão para um próximo passo de evolução, que chegamos aqui em 2024, que é a força do coletivo, né? A força do coletivo e a inteligência coletiva, juntos para inovar, para colaborar, pelo resultado e pela paixão. Então, eu acho que nesse momento aqui a gente consolida toda essa transformação e essa jornada MediaTek e essa jornada do programa Uma Só Globo, e a gente tem, de fato, a Globo nesse momento. Obrigado, Donner. Obrigado muito por compartilhar a jornada de vocês. Interessante, bem inspiradora, tá? Obrigado a vocês aí. Imagino que a cultura, né, como você comentou, tenha sido, né, tem um papel fundamental aí nesse processo todo, né? E a Globo, né, uma empresa gigante, né, com uma longa estrada aí, né, uma jornada muito grande, imagino que não deva ter sido fácil isso. Traz um pouquinho mais de cor em relação a essa questão para a gente. Claro, ali, o RH teve um trabalho enorme, né, e aí, obviamente, isso começa com os executivos e com as lideranças. Então, trabalhar as lideranças, acho que esse foi o primeiro grande objetivo ali da transformação de cultura, e identificar, eu acho que foi um trabalho muito rico, uma catarse até de cultura, né, onde a gente colocou, os executivos e as lideranças colocaram ali na mesa, né, todas as vulnerabilidades que todos se enxergavam. Eu acho que esse termo avançou bastante aqui na Globo, né, para que todos tenham a leveza de assumir vulnerabilidades, colocar na mesa, abrir o coração e ter conversas claras, difíceis, muitas vezes difíceis, mas transparentes, para que a gente possa estar enfrentando as questões, porque quando você, obviamente, consolida empresas, né, então imagina culturas, pessoas, interesses distintos. Sim. Isso, se nós não tivermos esse ambiente de segurança,
né, essa segurança psicológica, para que todos possam estar conversando e levantando os temas, independente dos seus respectivos crachás, e que nós busquemos, né, o bem maior, que é o da empresa. Então, eu acho que isso norteou muito essa transformação cultural. É lógico que a gente tem muito para avançar sempre, né? Eu costumo dizer que somos pessoas inacabadas, somos sistemas inacabados, processos inacabados que evoluem constantemente, né, e sempre. Mas isso realmente foi fundamental para que a gente pudéssemos ter uma nova empresa. Eu queria saber, cara, assim, como é que isso se deu, né? Foi uma coisa natural, porque a Globo demanda mesmo tecnologia, e foi, pô, sem isso a gente não vive, ou realmente veio da alta direção que falou assim, olha, se a gente não fizer isso, a gente está perdido. Eu acho que veio bem dessa nosso posicionamento e estarmos conectados e antenados no mercado, né? Então, a mudança do mercado vinha sendo acompanhado pela alta direção, e a necessidade da transformação, obviamente, veio não só porque nós estávamos antenados, mas pela própria pressão do mercado e a entrada de novos entrantes e, obviamente, a mudança do comportamento, não só do consumidor, mas também do mercado publicitário como um todo. Então, acho que era imperativo o nosso reposicionamento nesse sentido, mas eu vejo aqui, como participei e acompanhei, eu acho que o protagonismo da alta direção, dos acionistas em investirem, né, porque teve um investimento enorme para fazer isso aqui que vocês, por mais que os fundings viessem, obviamente, né, de transformações que nós estávamos fazendo, mas como todos aqui que estão participando, né, sabem, mesmo para fazer essas transformações, o início precisa de um investimento, obviamente que isso vem no tempo, o resultado, né, mas tem que ter coragem, né, e eu costumo dizer, tem que ter coragem para fazer esses investimentos e fazer essa aposta, e eu tenho certeza aqui que os acionistas e o board e o conselho tiveram participação super importante nessas decisões e abdicarem por alguns anos de resultados que poderiam ter sido maiores, né, mas foram reinvestidos nessa transformação como um todo. E posso adiantar aqui o fim do jogo, até hoje, a gente já consegue ver hoje, e ano passado já, e esse ano, resultados bem diferentes, né, no nosso resultado financeiro, no nosso posicionamento no mercado como um todo. E nós conseguimos ver aqui que, olhando ainda para o futuro, temos ali oportunidades de novos produtos, né, e novas oportunidades de novas receitas que virão do nosso posicionamento e nosso posicionamento de protagonista nesse mercado e na tecnologia também, quando a gente fala, por exemplo, de TV 3.0 que está vindo por aí. Todo aquele movimento que vocês viram, todos os pods, todas as iniciativas, por exemplo, eu vou falar aqui do pod do RP, por exemplo, que eu liderei ali, a iniciativa do RP, ele tinha um ID, só para vocês terem uma ideia, e tinha um business case, e tinha entregas de resultado desse business case, que era acompanhado por toda a governança para justamente gerar os fundings que a gente estava falando ali. Então, aquilo ali que vocês viram não é no sentido figurado, tudo aquilo era acompanhado e gerido desde os cronogramas físicos às entregas financeiras de cada uma daquelas iniciativas, de cada um daqueles pods, para poder gerar aqueles funds e fazer todos aqueles motores que vocês viram ali funcionarem. Então, era uma governança muito, muito próxima e os executivos muito comprometidos em entregar os resultados que estavam ali desenhados dentro dos seus respectivos pods e iniciativas. Um ponto rápido, acho que o Alexandre, de certa forma, comentou. Primeiro, parabéns pelo projeto, é algo enorme, os números são grandes. Eu vi, assim, no pod, por exemplo, do RP, no slide que você mostrou, tinha 900 pessoas envolvidas, o RH, o decomissionamento de
29 sistemas, algumas coisas assim. Ou seja, quando você mexe nisso, é como se fosse um M&A de empresas, né? Você está juntando as empresas, você tem interesses diferentes, você tem que coordenar tudo isso, você tem pessoas que eventualmente ocupam as mesmas posições em diversas empresas, você vai ter que reunir isso e trabalhar isso daí, buscar opções para todo mundo fazer o negócio acontecer, e tudo isso, de certa forma, você tem que entregar sem impactar o negócio. Ou seja, tudo precisa estar funcionando, os processos precisam estar em dia, os resultados precisam ser entregues, as metas, etc, etc. A minha pergunta mais, Alexandre, da mesma forma que você vem trazendo isso de uma forma assim tão serena, né? Eu acho que um projeto desse não é fácil de conduzir, tem que ter uma maestria fenomenal. Como é que vocês conseguiram coordenar tudo isso? Você pega 900 pessoas juntando RPs, cara, não pode falhar, uma nota não pode sair errada, tem timing para tudo isso, tem fechamento para tudo isso, etc. Mas como é que vocês coordenaram tudo isso? Os líderes fizeram alguma é mais agressivo do que isso até. Mais uma vez, obrigado pela pergunta, e até no caso do RP, eu vivi isso aqui porque eu liderei o projeto do RP. Mas por que eu digo que é mais do que isso? Porque, olhando aquela mandala, todas as outras iniciativas elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que teu ponto, Emília, é muito legal, que é o que você falou, o avião não parou, o avião continuava voando e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo e agora. Não pode parar, né? Não pode parar. Então, todas aquelas iniciativas, elas muito coordenadas, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso processo, inclusive, de agilidade mais à frente ali, de coordenação de todas essas atividades ao mesmo tempo e agora. Mas o programa Uma Só Globo tinha uma governança muito forte nesse sentido. Então, eu falei isso algumas vezes sobre a governança. Então, a gente tinha uma liderança ali muito forte nesse sentido e o sponsorship muito, muito forte. Falando especificamente do RP, eu acho que é um capítulo, cada assunto é um capítulo, como eu falei, mas eu vou falar aqui rapidamente. Acho que o grande segredo do nosso sucesso aqui foi o modelo de adoção. Então, nós adotamos, ou seja, a customização zero, né, quando a gente implementou. Então, isso nos trouxe, assim, foi, mais uma vez, gente, foi doído, foi sacrificante, não foi fácil, foi uma jornada difícil, né, do RP, mas hoje a gente faz muito benchmark, é referência aqui nesse sentido, foi um projeto de grande sucesso. Hoje eu estava vendo com o time ali o nosso backlog de incidente, 3 incidentes no backlog. Gente, eu falei, gente, isso aqui é nunca antes visto na história. Então, o time que estava, só para dar assim, acho que representa bem isso, o time que estava dimensionado para sustentar, hoje o time praticamente só evolui. A sustentação é muito baixa, porque o número de incidentes é baixo, a estabilidade é alta. Então, a gente teve um sucesso muito grande. Mas com a adoção, eu acho que o conhecimento do negócio, a mobilização das pessoas, a gestão de mudança, eu acho que isso foi fundamental aqui para esse projeto específico. Mas, mais uma vez, esse é só um capítulo de tudo aquilo que a gente viu ali. Foi tudo muito orquestrado ao mesmo tempo. Ô, Doni, foi excelente aí essa repaginada, né? Esse reposicionamento da Globo. E fico super orgulhoso de assistir você aí apresentando para a gente. Muito legal. Acho que eu já conduzi esses projetos assim, muito grandes, então eu vou muito na linha aí da governança, né? Quantos pods vocês conseguiram fazer em paralelo para manter a operação funcionando, né? Porque a gente já sabe que a implantação do SAP, né, que num nível muito menor tem que dedicar os caras que são os principais da operação, como é que você amarra esses caras numa dedicação e manter o negócio de fato funcionando, né? Cara, meu amigo, olha só, isso eu acho que nunca mais eu vou ver acontecer ao mesmo tempo. Eu não verei, talvez outra pessoa, mas era tudo ao mesmo tempo.
cara, é incrível isso, assim, eu acho que a orquestração disso e dos executivos, né, estarem alinhados com as iniciativas e principalmente as interdependências, né, porque as interdependências, elas são cruciais para que os elos estivessem ligados e as coisas realmente acontecessem de forma sincronizadas, né. Então, acho que esse foi o grande desafio. O grande desafio foi sincronizar todas essas atividades. Gente, foi, assim, muito intenso. Foi muito intenso. Foi durante pandemia, né? Teve de tudo, de todos os temperos. E aí, falar de pandemia, eu acho que ajudou, tá? Eu acho que a pandemia, nesse caso, até ajudou em alguns sentidos. Boa noite. Donner, eu estava aqui pensando, muito similar à metodologia dos KPIs, né, da gente trabalhar nessa orquestração e fazer as ações todas em paralelas, cada uma com seu projeto, com sua ação, com seu budget. Então, você tem uma denominação aí que você faz diferente, mas é uma metodologia bem similar, não é? Era isso que eu queria entender. Eu vou falar um pouquinho mais, se der tempo aqui, não sei, sobre o nosso processo depois, porque todo esse processo da Uma Só Globo, a gente chama de movimentos estruturantes, porque isso tudo foi fundamental para criar as estruturas e os foundations para nós seguirmos evoluindo, né? Eu acho que aquilo ali do programa Uma Só Globo e a transformação digital e realmente o conceito de MediaTek, só para definir bem o conceito de MediaTek aqui para a Globo, é tecnologia e negócio trabalhando juntos como se fosse uma coisa só. Tá? Uhum. Então, nesse sentido, teve todo esse movimento dos pods que vocês viram, as iniciativas, isso é um movimento estruturante. E depois de 2022, vamos lembrar, nós estamos em 2024, indo para 2025. Como é que a gente evoluiu? Vou contar esse capítulo. Tá, eu ia perguntar esse prazo, exatamente isso. Tá, então, entre 19 e 21, 18, 19, 20 e 21, essa jornada da Uma Só Globo foi por aí, tá? O RP foi lançado, o Go Live ali em 22, janeiro de 22, na virada de 21 para 22, aí de fato a gente teve um RP consolidado, né? E todos os outros sistemas, mas todas as outras iniciativas começaram de 18, 19, 20, 21, teve toda essa jornada ali no tempo. Mas ao longo desse período, e um dos pods, a gente criou o Hub Digital aqui, né, e eu vou falar um pouquinho dessa jornada do Hub Digital agora, nesse próximo capítulo aqui. Bom, e aí como é que a gente tem, né, como eu falei, o protagonismo do Hub Digital nessa jornada MediaTek Globo? O que é o Hub Digital? O Hub Digital é uma grande área, é uma diretoria, hoje liderada pelo Bacalá, de onde eu faço parte do time do Bacalá, onde a gente tem sempre focado aqui em tecnologia de ponta integrada ao negócio, pessoas diferenciadas, ou seja, o investimento, né, não é que seja pessoas de outro planeta, né, ou diferenciadas, mas a gente investe muito nas pessoas para que elas estejam preparadas e possam tirar o máximo da tecnologia aqui orientada ao negócio. E agilidade em todos os níveis. Então, esses são os grandes pilares aqui do Hub Digital. E o Hub Digital, ele é suportado, né, por três grandes temas. Ou seja, fundações tecnológicas, plataformas tecnológicas e cadeias de valor, que são as nossas value streams, que nós ligamos e integramos tecnologia e negócios. Então, alguns exemplos, né? Vamos começar pelas fundações, que é essa parte azul mais clara aqui. Então, é onde a gente fala aqui de infraestrutura e segurança, arquitetura e analytics, a parte de visão de inovação, toda a visão de user experience e a parte de agilidade. A gente tem ali o nosso centro de competência de agilidade, que é o LACE. Agora, que plataformas? Né? Plataformas que trabalham para o negócio. Quando a gente fala de Global ID, vamos traduzir Global ID como conhecimento do consumidor. Como é que eu consigo conhecer os 100 milhões de uns que interagem com a Globo? Toda a plataforma de vendas, né, direto ao consumidor, toda a plataforma de vídeo, de áudio, toda a plataforma de publicidade, para entrega da nossa publicidade dentro dos nossos conteúdos, toda a parte de dados e inteligência artificial. Então, essas são plataformas que a gente utiliza dentro dos nossos produtos e que fazem parte do Hub Digital. E na parte de cima, vocês vão ver as value streams. As value streams, a gente tem value streams de publicidade,
né, voltado, obviamente, para explorar toda a parte de publicidade, entrega de publicidade nos nossos produtos, toda a value stream voltada para produtos digitais, para produtos digitais para o consumidor, direto para o consumidor, e uma value stream voltada para o enterprise, toda a parte corporativa, finanças, recursos humanos, logística e jurídico e tudo mais. Então, o conceito do Hub Digital é, como eu já tinha dito, né, tecnologia e negócio trabalhando de forma integrada, né, voltada para a inovação de software e tirar a vantagem competitiva e influenciar diretamente no nosso resultado. Agora, quais são os direcionadores aqui do Hub Digital? Sempre orientado a software, orientado ao negócio, orientado a dados, centrado no consumidor e no colaborador. Quando eu falo centrado no consumidor e no colaborador, o que o colaborador aparece aí? A mesma experiência, ou trabalharmos com tecnologias, né, que possam dar também ao colaborador experiências diferenciadas, maior engajamento, maior eficiência e produtividade, é o que a gente quer dar. Não só essa experiência para fora, mas também para dentro, não só para o nosso consumidor, mas também para o nosso colaborador. Então, dentro daquela value stream de enterprise, a gente busca essa experiência do colaborador, assim como no direct to consumer e no advertising, a gente busca, né, essa experiência diferenciada de associar conteúdo com tecnologia e entrega de uma experiência diferenciada para o consumidor. E não deixar de falar de agilidade, né? Como é que a gente faz isso de uma forma ágil e de uma forma integrada com o negócio. Dando um drill down aqui, né, e aprofundando, mergulhando um pouquinho no enterprise, que é a minha área aqui, que é corporativa, eu queria, só para dar um pouquinho de noção do conteúdo de MediaTek, como eu falei para vocês, que o objetivo do MediaTek é ter soluções que são suportadas por times multidisciplinares, mas que cada uma das áreas elas estejam organizadas, né, e misturadas num único time multidisciplinar. Então, como a gente pode ver aí, são vários times de várias áreas, né, que vão estar trabalhando e se juntando num único time que tem essas competências e que formam, né, justamente um conceito de MediaTek, tecnologia e negócio integrado em times multidisciplinares, trabalhando e orientados na entrega de valor para o negócio, né? Então, esse é o grande conceito. E quando a gente fala dessas value streams que estavam na nossa mandala do Hub Digital, né, e dando esse mergulho no Enterprise, né, como eu falei anteriormente, nessa jornada MediaTek, lá em 2019, 18, 19, 20, 22, até 22, teve todos esses projetos estruturantes, iniciativas estruturantes, uma só Globo, e também tivemos a estruturação dessas value streams para suportar e evoluir de uma forma consistente e sustentável o nosso negócio. E por onde a gente começou, né, essa jornada de agilidade e a construção das value streams? Começamos pelo Global Framework, baseado ali no SAFe. Nós criamos o nosso Global Framework, onde definimos lá princípios, valores, papéis, práticas, ferramentas, métodos, todos os processos que suportavam e suportariam e suportam hoje, né, os nossos value streams. E a gente buscou, dentro desse framework, né, um equilíbrio, vou dizer assim, do mais prescritivo para o menos prescritivo, né, dentro desse dial, ou do mais que tem uma visão mais burocrática ou mais caótica, mas que entregue auto-organização, autonomia, flexibilidade, ou seja, buscar esse equilíbrio aí dentro dos frameworks ágeis para que a gente possa estar utilizando dentro desse nosso framework, que é o Global Framework. E aí, como é que nós nos organizamos nessas value streams, né? As value streams, elas se organizam aqui através de um determinado assunto. Então, no caso de enterprise, no caso de vendas ao consumidor, ou de adtech, de advertising, elas se dividem em programas, né, e cada um desses programas podem ter times, né, vários times. Então, nós nos organizamos dessa maneira, e aqui eu trago um exemplo, só para poder ficar mais claro e tangível, uma value stream de finanças.
Então, dentro da Value Stream de finanças, por exemplo, a gente tem 7 programas, 10 times, 14 áreas envolvidas, 4 diretorias, 170 pessoas, 70 key users, que são organizadas da gestão da requisição ao pagamento. Isso é um programa que tem N times envolvidos para entregar valor dentro deste programa, e da gestão do crédito ao recebimento, assim como você tem riscos e controles, demonstração financeira, toda a parte de billing e gestão de performance do negócio de produtos. Então, a gente vai definindo nossos programas, que tem uma entrega de valor definida, tem times trabalhando de forma orientada, junto com o negócio, para poder entregar valor ali durante um tempo. Obviamente, eu acho que é importante dizer que esse grupo e esse time aqui nunca tinha trabalhado com agilidade, tá? Trabalhava muito ali em projetos waterfall, e nós fizemos toda essa transformação desses times todos aqui, com fundamentos ágeis, ferramentas, treinamento, né? Então, ali, a gente usa o Gira, conceitos de OKR, e não estou dizendo que são apenas pessoas e times e recursos de tecnologia, mas também das áreas. Muito nessas fotos aqui, a gente tem tecnologia e as áreas de negócio sendo treinadas em todos esses conceitos aqui e fundamentos para que pudessem estar juntos ali, trabalhando nesse modelo. Né? Eu acho que aqui, eu vou passar rapidamente, eu acho que todos conhecem aqui, mas nós nos organizamos em quarter planes. Essas quarter planes definem ali tudo que a gente vai estar fazendo ao longo de 3 meses. Esses 3 meses são divididos em sprints. Depois a gente aprende um pouco e colhe os resultados e celebra também todas as conquistas que foram feitas dentro desse quartil de forma integrada. Tudo orientado ao OKR, né? Então, quando a Ana falou ali dos KPIs, mas OKRs definidos aqui com as áreas de negócio. Então, a gente entende e acredita que os OKRs é uma ferramenta muito importante para alinhamento organizacional, para motivação, para foco, comprometimento, para definição de prioridade, para engajamento do time, colaboração. Né? Por que motivação? Porque fica claro onde se quer chegar, fica claro a priorização das iniciativas alinhadas ao OKR, ou seja, se não está alinhado ao OKR, talvez não faça sentido fazer. Então, a conversa com o negócio, o alinhamento com o negócio fica muito mais facilitado. Então, a orientação ao OKR é muito importante, e tudo isso fez ali uma nova conexão entre negócio e tecnologia. Ou seja, nós tínhamos lá aquele modelo mais tradicional de negócio e tecnologia interagindo ali, pedindo e executando, para um modelo novo. Né? Esse modelo novo, a gente tem ali os desafios, tem a estratégia de negócio, tem a definição dos OKRs, dos KPIs comuns, e os objetivos de tecnologia são os mesmos objetivos de negócio, com sempre o objetivo de entregar valor no final das contas, para o negócio. Então, as Value Streams estão todas organizadas neste sentido e se movimentam desta forma. Como é que essa transformação é percebida aqui pelos times, né? Então, a gente tem aqui a pesquisa de engajamento, a gente percebe que, ao longo desse período todo, a gente vem melhorando a pesquisa de engajamento, ou seja, facilita muito esse processo, a colaboração entre áreas, a comunicação entre áreas. Então, a gente vê ali um time muito mais feliz, a gente consegue ver as pessoas com um propósito, a gente consegue ver as pessoas com um brilho nos olhos, né? Que sabem que vão acordar, sabem o que tem que fazer, sabem os objetivos que terem que ser alcançados, as fricções e os atritos com as áreas de negócios reduziram. Então, a gente tem aqui um resultado muito efetivo dentro dos times, né? E eu queria aqui, eu vou parar de projetar rapidamente aqui, só passar um vídeo para vocês, que eu acho que vale a pena vocês agora verem o que a área de negócios, como ela está vendo isso. Uma união, um foco tão grande, uma cultura tão bem implementada como essa que a gente vem vivendo. Então, assim, o que eu queria passar uma mensagem só de orgulho e realização de ver já os resultados desse grupo de trabalho, por exemplo, que a gente está fazendo, tá? Eu comparo isso que a gente está passando para essa revisão nova da cultura, dos manifestos que a gente vem ouvindo aí, que é Juntos para Inovar,
juntos para colaborar, né, juntos para o nosso resultado, pela paixão. Então, eu acho incrível o que a gente já conquistou aqui juntos, né? Assim, estamos falando de várias áreas aqui, né? Não só eu, Maurício e Antônio, mas a de vocês todos, e muita gente aqui que está ouvindo. Então, assim, só na parte de eficiência financeira aqui, que pega o meu lado aqui, por exemplo, já na parte de pagamentos, gestão de caixa, risco sacado e milhões de outras frentes, os resultados já são enormes. É a minha segunda reunião de quarter planning que eu estou participando e, assim, os resultados são enormes. E tem muito mais para ser feito. Então, assim, o que eu brinco aqui com o meu time, isso tinha muito antigamente, hoje não vejo mais isso, não existe mais praticamente metas individuais, né? As metas deviam ser uma só para todo mundo, que seja EBITDA, que seja publicidade digital, publicidade, mas todo mundo buscando sempre o mesmo resultado. Isso eu estou vendo nesse grupo. Assim, né? Esse é o prazer e o orgulho que eu estou falando para vocês de estar fazendo parte desse grupo. Então, que continue assim, eu só tenho que agradecer essa parceria. Então, pessoal, só para dividir com vocês, eu acho que isso aqui é um testemunhal. O Zeca, ele é diretor de finanças corporativas e acho que dá um pouco do tom de como é que a área de negócio está vendo a transformação. Vocês percebem que eles falam de cultura, falam da transformação de cultura junto, né? E como é que a área de negócio trabalha de forma super integrada à tecnologia. Então, eu acho que eu paro por aqui, eu acho que e deixo aqui aberto para alguma pergunta, para que a gente precise passar tanto do nosso tempo aqui das 8 horas. Poderia passar um vídeo da Globo aqui animado, que eu separei também. Ótimo. O Luiz Dias também tem outra pergunta que ele gostaria de te fazer. Quais foram os pilares que você defendeu o teu projeto aí de otimização, né? Provavelmente, com o que foram os principais balizadores para você convencer a organização dessa consolidação que você pilotou aí, tá? Quando a gente fala aí cada iniciativa, como eu disse, tinha o seu business case. Então, o business case, ele tinha que dar um resultado positivo, né? Então, a gente tinha lá sempre um VPL a ser alcançado, uma taxa de retorno interna a ser alcançada, uma visão de 5 a 10 anos com redução de custos a serem alcançadas. Então, primeiro, tinha que dar um resultado financeiro. Segundo, tinha que consolidar as empresas. Então, no caso ali de RP, de HCM, de muitos sistemas, obviamente que a gente tinha, no caso do RP, exemplificando, a gente tinha 4 sistemas ou RPs distintos entre aquelas empresas, mas basicamente soluções Oracle e SAP, e ali a gente fez todo um processo de decisão para tomar um caminho, né? Mas eu posso dizer, Luiz, ali, que olhando as duas soluções ali, eu falando de custo muito próximos, tá? Então, eu acho que os principais direcionadores foram, sim, consolidação de processos, de sistemas, e obviamente, de equipes e de pessoas, né? E de um business case que desse um resultado positivo para que a gente pudesse estar operando de uma forma consolidada com todas as empresas. Não dava para ter NRPs, né, por exemplo, N soluções de HCM, e assim, sendo muito, né, claro, né, obviamente que a gente teve, eu diria, uma oportunidade. Quando você faz um M&A, você tem uma oportunidade de fazer transformações ali e de entregar um foundation diferenciado, né? Eu acho que nós aproveitamos bem o momento para fazer esses movimentos e esse foundation. Sem dúvida, a adoção do standard, né? Acho que foi uma condição importante aí para poder te guiar bem aí nessa consolidação. Senão, cara, se começar a abrir para customização, não tem fim. É verdade. Parabéns. Só para exemplificar, inclusive, esse ponto, a gente não teve análise de processo, não teve fit gap, não gastou-se um centavo ao tempo para entender quais são os nossos processos atuais versus o que a gente tem no sistema. Não é essa a conversa. Temos um sistema, adotaremos o processo, seguiremos. Então, só um exemplo de como é que foi feito, por exemplo. Maravilha. Eu ia perguntar exatamente isso. Você não teve revisão de processo, vocês fizeram exatamente o contrário, né? Ao contrário. E aí, Ana, só assim, a gente teve um momento de decisão de como faríamos. Isso a gente decidiu.
Então, nós já tivemos fechamento no 8º dia, no 7º dia, no 6º dia, estamos no 4º dia, estamos fechando o mês no 4º dia, e mês que vem o objetivo é fechar no 3º dia. Então, Espetáculo! Só para poder ver a evolução, que a gente não parou, né? Então, a gente continua evoluindo. E só mais um outro indicador, né? Falando de financeiro, que é a minha praia aqui, lançamentos manuais, né? A gente está com menos de 1% de lançamentos manuais, processos automatizados, completamente automatizados, sem intervenção manual. Então, estamos menos de 1% ali de processos manuais e lançamentos manuais. Então, alguns indicadores, tem vários, mas esse a gente persegue sempre. Tá certo, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo.